2 meses antes, no dia 25 de março de 2001, eu estava me desintoxicando na clínica quando os manda-chuvas decidiram dar a todos uma noite de folga para assistir ao Oscar. Lá estava eu, deitado, suando e me contorcendo, cheio de medo, quase sem prestar atenção, quando Kevin Spacey subiu ao palco e anunciou: as indicadas para a categoria de melhor atriz são... E falaram o nome das 5 indicadas. Então, ele disse: e o Oscar vai para Julia Roberts. Assisti a Julia beijar seu namorado na época, o ator Benjamin Bratt, e subir a escada para receber o prêmio. Obrigada, obrigada, muito obrigada, ela disse. Estou tão feliz. Enquanto ela fazia o discurso, uma voz ressoou por aquela sala da reabilitação. Urgente, triste, frágil, raivosa, suplicante, cheia de saudade e lágrimas, brigando com o universo enquanto Deus calmamente batia com sua bengala no mundo duro e frio. Fiz uma piada. Eu te aceito de volta, falei. Eu te aceito de volta. A sala inteira riu, apesar de aquela não ser uma piada de sitcom. Agora era a vida real. Aquelas pessoas na televisão não eram mais o meu povo. Não. As pessoas que me viam deitado ali, tremendo, soterrado por cobertas, eram o meu povo agora. E eu tinha sorte de tê-las comigo. Elas estavam salvando a minha vida. Na grande noite de Julia em Hollywood, me arrastei para a cama e fiquei encarando o teto. Não haveria sono para mim naquela noite. Apenas pensamentos girando pela cabeça, como se alguém tivesse dado um tiro dentro de uma lata de metal. Aquela picape azul, aquela montanha, todas as picapes azuis, todas as montanhas, desapareceram, se desintegraram no vácuo do medo. Eu estava tão feliz por ela, e eu simplesmente me sentia grato por ter sobrevivido a mais um dia. Quando você chega ao fundo do poço, os dias demoram a passar. E eu não precisava de um Oscar, eu só precisava de mais um dia. Vazios. A dependência química é como coringa. Ela só quer ver o mundo inteiro pegar fogo. Bruce Willis. Depois de 3 longos meses na reabilitação, eu me sentia melhor. De volta ativa, eu estava muito empolgado para ter uma vida que fosse menos controlada pelo alcoolismo e pela dependência química. Tinha parado de beber e de usar drogas. E meu desejo ardente pelas 2 coisas havia desaparecido. Algo bem maior do que eu estava no controle agora. Milagres acontecem. A primeira coisa que fiz foi ir à casa de James Tarsis. Preciso entender minha sobriedade, falei para ela. E isso vai tomar todo o meu tempo. Sou extremamente grato por todas as coisas maravilhosas que você fez por mim. O rosto dela empalideceu. Mas não estou com cabeça para manter um relacionamento agora. Então, para não deixar dúvidas, como recompensa pelos 2 anos ao longo dos quais a doce e maravilhosa Jamie deixou de lado sua vida muito ocupada e importante para basicamente se tornar a minha enfermeira, terminei nosso namoro. Jamie era uma das pessoas mais mágicas, lindas e inteligentes. Ah, tão inteligente, e eu adorava o jeito como sua mente funcionava. E eu terminei com ela. O que só provou que ficar sóbrio não me tornou mais inteligente. Na verdade, talvez tenha me transformado em um tremendo babaca. Acho que Jamie foi a pessoa mais fantástica que já conheci. E ela me amava. Só que eu não estava pronto para isso. Tudo que eu disse para ela naquele dia era mentira, é claro. Eu tinha ficado sóbrio. Era famosíssimo. E queria transar com todas as garotas solteiras no sul da Califórnia. E fiz isso. Insira a bigorna de desenho animado caindo na minha cabeça. Por ser uma grande estrela, conseguir encontros não era um problema. E era assim que eu começava cada um deles. Oi, desculpa o atraso. Você está linda. Eu estava muito ansioso para te conhecer. Pausa para a resposta positiva adequada. Mas eu quero começar do jeito certo, continuava eu. Vou ser muito sincero. Sou um livro aberto.
Você pode me perguntar qualquer coisa e eu vou dizer a verdade. Outros comentários calorosos viriam. Em um dia bom, ela ficaria concordando com a cabeça, amando minha sinceridade, meu discurso emocionado, meu tom sério e educado. E aí, eu jogava o balde de água fria. Não sei o que você está procurando, mas, se for algum tipo de conexão emocional, não sou o cara certo. Pausa para a informação ser absorvida. Não vou telefonar todo dia, continuava eu. E não vou ser seu namorado. Mas se você estiver querendo se divertir, eu sou o cara certo. No fim das contas, a grande filósofa do século XX, Cyndi Lauper, tinha razão. As garotas realmente só querem se divertir. Mas para o caso de a mensagem não ter ficado bem evidente, eu precisava ser bem mais enfático. Sou uma pessoa extremamente passional, dizia eu, meio envergonhado, para o caso da pessoa achar que eu estava me fazendo de difícil. Na verdade, sou meio romântico. Até quando malho, só escuto música sobre mulheres passando por momentos difíceis. Mas não quero nenhum tipo de envolvimento emocional. Nem estou aberto a isso. Repetia, só para o caso da mensagem não ter sido captada. Acabei de terminar um namoro longo. E acabei de ficar sóbrio. Então, não estou em busca de um relacionamento agora. Então, chegava a hora de arrematar. Ah, você deu uma olhada no cardápio, dizia eu. Fiquei sabendo que a comida daqui é ótima. Acho fascinante quantas mulheres topavam essa proposta depois de tudo isso. Imagino que muitas achavam que poderiam me fazer mudar de ideia. Fazer o quê? Ah, sim. Fui largado na mesa algumas vezes, obviamente. Algumas diziam, bom, não quero nada disso. Levantavam-se e iam embora. Não é de se surpreender que eu me sentisse interessado de verdade por essas. Mas na maioria das vezes o discurso funcionava. Uso a palavra funcionava de forma bem livre. Porque nem preciso dizer que, quanto a toda essa situação, se a qualquer momento daqueles diálogos minha cabeça fosse substituída por um grande traseiro, ninguém veria a diferença. Eu não apenas tinha acabado de terminar com a melhor mulher do mundo, como estava propondo uma perda de tempo ridícula pra caralho. Sexo é ótimo e tal, mas acho que eu seria uma pessoa bem mais feliz hoje em dia se tivesse passado todos aqueles anos procurando algo mais. Em uma vida cheia de erros, talvez esse tenha sido o maior de todos. E erros são difíceis de corrigir. Durante essa época, conheci pelo menos 5 mulheres com quem eu poderia ter me casado e ter tido filhos. Se eu tivesse feito isso pelo menos uma vez, agora não estaria sentado em uma casa imensa, com vista para o mar, sem ninguém com quem compartilhá-la, com exceção do treinador de sobriedade, do enfermeiro e do jardineiro 2 vezes por semana. Um jardineiro para quem eu costumava dar $100 só para desligar a merda do soprador de folhas. A humanidade conseguiu chegar à Lua, mas não foi capaz de inventar um desses que não faça barulho? Natasha Wagner foi uma dessas mulheres. Ela não só é linda, inteligente, carinhosa e sexy, como é a filha de Natalie Wood e Richard Gregson. Natasha era perfeita, mas eu não queria perfeição, eu queria mais. Mais, mais e mais. Então, como fiz meu discurso para ela e não a tratei como deveria, seguimos caminhos diferentes. E fui em busca de mulheres ainda mais perfeitas, quando a verdade era que eu já as tinha encontrado. Alguns anos depois, eu estava dirigindo em algum carro chamativo. Um carro tão escandaloso que não consigo de jeito nenhum me lembrar qual era. Eu tinha baixado a capota. O sol refletia na ponta das ondas do mar e ganhava tons prateados. Caras em pranchas de surf esperavam pela onda perfeita, que nunca vinha. Eu sabia exatamente como era essa sensação. Então, meu celular tocou. Era Natasha. Ela havia se apaixonado por mim depois de um daqueles encontros. Então, tivemos que nos afastar. Essa era a regra. Matt, essa é a regra. Mas de algum jeito, apesar de ter sido dispensada, continuava sendo minha amiga. Oi, Matt, disse ela.
do seu jeito inimitavelmente animado. Ela era tão radiante quanto o sol batendo no mar, sempre. Às vezes eu precisava afastar o olhar só para conseguir enxergar alguma coisa. Oi, Natasha, tudo bem? Respondi. Era ótimo ter notícias dela. Como vai a vida? Se ela estava me ligando, talvez a gente tivesse alguma chance de... Virei mãe, anunciou ela. Acabei de ter uma menina. Ah, falei. Então me recuperei rápido. Ou pelo menos achei que sim. Que notícia ótima, querida. Conversamos um pouco mais e depois desligamos. E aí, do nada, o carro escandaloso começou a seguir para o acostamento, porque eu o guiei para lá. E parou na beira da estrada. O sol ainda estava no céu. Os surfistas continuavam em suas pranchas, mas eu me sentia completamente tomado pela emoção. A onda gigante pela qual todas aquelas pessoas esperavam tinha atingido a minha cabeça. Ela podia ter tido essa filha comigo. Falei para ninguém, enquanto chorava, feito um recém-nascido. Eu me sentia tão triste sozinho. Passei uns 45 minutos chorando, até que aos poucos um novo pensamento veio, surgindo como as nuvens sobre o mar. Nossa, mas que reação exagerada! Isso me levou a refletir sobre o porquê de ter ficado tão arrasado. Continuei sentado ali, pensando, até que finalmente me dei conta da merda que eu estava fazendo. Enquanto buscava 1 ou 2 horas de diversão com todas as mulheres que já haviam pisado na terra, eu estava perdendo tantas coisas na vida. Era para isso que eu tinha ficado sóbrio? Para transar? Deus devia ter planos melhores para mim. Eu precisava descobrir quais eram os planos de Deus, e rápido. A vida de Natasha estava desabrochando, enquanto a minha se mostrava um erro imenso. Quando tento entender como a minha sobriedade e dependência química funcionam, sempre penso na mesma frase. Sou capaz de permanecer sóbrio a menos que alguma coisa aconteça. Em certos dias tranquilos, quando eu estava sóbrio, pensava no passado próximo e me perguntava por que eu recorria a comprimidos ou drogas depois de ficar limpo. Quando eu estava sóbrio, forte, me sentindo como uma pessoa normal, às vezes eu fantasiava sobre colocar um boné e óculos escuros e me misturar às pessoas da rua. Ou parar ao lado da estrela de alguma celebridade na calçada da fama só para ver como seria. Não no sentido de eu sou um astro, sou melhor que essa gente, mas no sentido de é assim que é viver sóbrio? Mas eu continuava sendo um turista nesse mundo da sobriedade. Era tão difícil fincar raízes nela, porque para mim era tão difícil quando eu já tinha visto tantas pessoas ao meu redor fazerem isso com tranquilidade. Eu literalmente saía com todo mundo em Hollywood, mas tinha conhecido uma mulher em Nova York, de quem gostava muito. Eu não era fiel, mas a amava. Havia pouco tempo que eu estava sóbrio, e era famoso, e queria comer todo mundo no condado de Los Angeles. Muitas retribuíam esse desejo. Meu discurso ensaiado funcionava mais do que deveria, mas a mulher que eu amava em Nova York era como uma boa mãe. Ela cuidava de mim e era tão linda, então é óbvio que me senti atraído. E é óbvio que estraguei tudo. Mas nem tudo era ruim. Em Los Angeles eu também ajudava outros amigos do AA a ficarem sóbrios, apadrinhando pessoas, atendendo telefonemas quando necessário e oferecendo conselhos. Friends também era uma força da natureza e eu não precisava ter medo de fuder com tudo. Eu estava limpo e prestes a ter a minha temporada, aquela em que todo mundo falaria sobre Chandler. A 9ª temporada foi a única que passei totalmente sóbrio. Adivinha qual foi a única em que recebi uma indicação ao Emmy de melhor ator em série de comédia? Pois é, a 9ª. Isso diz muito. O que eu fiz de diferente naquele ano? Eu ouvi. Não fiquei parado, esperando a minha vez de falar. Às vezes, na atuação, escutar é mais poderoso do que falar. Também tento aplicar essa regra à minha vida. Saiba mais, fale menos.
Esse é o meu novo mantra. 2 anos passaram voando. Talvez seja assim que pessoas normais se sentem. Talvez eu tivesse achado a minha vocação além de Friends, além de fazer filmes, além de tudo. Eu estava aqui para ajudar as pessoas a ficarem e permanecerem sóbrias. Então, uma coisa aconteceu. Eu sou capaz de permanecer sóbrio a menos que alguma coisa aconteça. Uma das mulheres para quem fiz meu discurso e se apegou a mim, e como já sabemos, querido leitor, eu preciso pisar no freio quando algo assim acontece. Então, foi isso que eu fiz. Falei, eu não te amo. Te avisei sobre isso quando a gente se conheceu. Lembra do discurso? Quando perguntei se você tinha visto o cardápio? Mas era tarde demais. Ela foi tomada por um sofrimento. A culpa era minha. Foi para isso que eu fiquei sóbrio? Para transar com mulheres? E depois magoá-las? Deus devia ter planos melhores para mim. Na época, ela estava hospedada no Beverly Hills Hotel e fui visitá-la, mas nada a consolava. Ela me lembrou da minha mãe. Não importava quanto charme eu usasse, não importava as coisas engraçadas que eu dissesse, não conseguia amenizar seu sofrimento. Passado algum tempo, ela foi até o banheiro batendo os pés, me deixando sozinho no quarto. Na mesa da cabeceira, havia um pote virado de Vicodin. 3 comprimidos estavam caídos sob o brilho do abajur. Ela estava trancada no banheiro gritando, e eu não conseguia lidar com aquela situação. E essa foi alguma coisa que aconteceu. Então, peguei os 3 comprimidos e de algum jeito consegui aguentar o restante da noite. Mas joguei fora 2 anos de sobriedade. Eu estava na merda de novo. Porque quando tentamos passar a perna na sobriedade, o fenômeno das ânsias volta, e lá vamos nós de novo. Era impossível voltar atrás. Logo comecei a comprar meus próprios remédios, e então voltei a beber. Eu estava conscientemente seguindo o caminho do esquecimento, só que aquilo era maior do que eu. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedir minha trajetória. Olhando para trás, eu só precisava ter contado para alguém. Mas isso significaria parar. E parar não era uma opção. Em certo momento de 1999, eu estava sentado sozinho na minha casa grande demais. Mas uma casa com uma bela vista. Dessa vez, na bacia de Los Angeles. Lá embaixo, em algum lugar, a vida seguia normalmente na cidade. E lá em cima, eu apenas esperava, com uma bebida em uma das mãos e um fluxo ritmado de Marlboro Light na outra. Estávamos na 5ª temporada de Friends. Ross e Rachel tinham saído cambaleando de uma capela, casando antes de Chandler e Mônica. Friends era um marco cultural, um sinônimo do novo milênio, a série mais assistida no mundo todo, favorita e unânime. E aquele jeitão de falar. Será que você podia estar mais quente? Havia dominado a nação. E agora todo mundo falava do mesmo jeito. Clinton ocupava a Casa Branca. O dia 11 de setembro não significava nada especial, a menos que fosse seu aniversário ou a data do seu casamento. Toda a água do mundo fluía em uma cascata até um lago resplandecente, no qual os pássaros mais lindos e desconhecidos flutuavam. Então, um mensageiro surgiu na minha porta, interrompendo meu devaneio. Era como se eu reencenasse o que havia acontecido com o poeta romântico Coleridge, que teve seu barato causado pelo ópio interrompido pelo lendário Homem de Porlock. Na época, Coleridge guardava seu poema Kubla Khan inteiro na sua mente cheia de ópio. Mas o mensageiro, que chegou à sua porta naquele dia, de 1794, destruiu a lembrança, deixando apenas 54 versos para a posteridade. Eu não era nenhum poeta, mas o meu barato também era impressionante. A vista, a vodka com tônica e a doce queimação do Marlboro criavam um espaço seguro, na qual eu não era mais um homem solitário, no qual, de algum jeito, na casa atrás de mim,
uma linda esposa, um bando de crianças maravilhosas brincavam enquanto papai passava um tempo sozinho na sua sala de cinema. Quer se sentir solitário? Assista um filme sozinho em uma sala de cinema. Era em momentos assim, quando o nevoeiro se tornava mais espesso, que eu conseguia imaginar que minha vida não era repleta de vazios, que o campo minado do meu passado havia sido limpo por homens usando macacões de proteção e segurando detectores de metais, ganhando uma segurança benigna e linda. Mas a campainha tocava agora, acabando com o meu barato, e com a esposa e as crianças que não existiam. Então, cabia a mim abrir a porta. O homem de Porlock me entregou um pacote que guardava um roteiro chamado Meu Vizinho Mafioso. Meu agente havia escrito nele: pode render uma grana. Não era Kubla Khan, mas eu logo vi que seria um sucesso. Não sou bom para ler roteiros. Naquela época me ofereciam milhões de dólares para fazer filmes, e eu mal passava das primeiras páginas. Tenho vergonha de admitir isso agora, já que hoje também escrevo roteiros, e é um sacrifício conseguir respostas dos atores. Talvez eles tenham a mesma sensação que eu tinha, que, em uma vida de televisão, fama e dinheiro, ler um roteiro, independentemente do valor associado a ele, é parecido demais com fazer um trabalho de escola. Mas o universo nos ensina. Passei anos enrolando para ler roteiros, mas em 2021 escrevi um roteiro para mim mesmo e estava tentando colocá-lo em produção, até que me dei conta de que eu era velho demais para aquele papel. A maioria dos caras de 53 anos já está com a vida resolvida, então eu precisava contratar alguém de 30. O sujeito que escolhi levou semanas e mais semanas para responder, e fiquei chocado com a sua falta de educação. Eu ainda tenho moral suficiente para conseguir produzir um filme independente? Perguntei ao meu agente Doug, frustrado. Na verdade, não, respondeu ele. Em 1999, porém, o meu próprio Homem de Porlock me entregou um roteiro que mesmo eu consegui ver que tinha potencial. E esse potencial era nada menos que o fato de que Bruce Willis participaria do projeto. Na virada do século, não havia astro maior que Bruce Willis. Seu currículo contava com Olha Quem Está Falando e sua continuação, a franquia Duro de Matar, Tempo de Violência, entre tantos outros. Ninguém era mais bem-sucedido naquela época, sem mencionar que seria uma boa folga de todas as 72 comédias românticas que eu tinha feito. O roteiro era engraçado e cheio de reviravoltas, fácil de ler, sempre um bom sinal. E o melhor de tudo, Bruce Willis participaria, e eu seria o protagonista. Astros aclamados e bem-sucedidos na televisão sempre são aspirantes frustrados a estrelas de cinema. E renderia uma grana? Sem dúvida. Mas primeiro eu teria que jantar com o diretor e o irmão do meu futuro colega de elenco. Na noite seguinte fui ao Citrus. Na época, esse era o restaurante de Hollywood. Caro, exclusivo, traje esporte fino, uma fila de paparazzi na porta, tirando fotos loucamente de todo mundo que entrava e saía. Na ocasião, os famosos eram eu, o diretor do filme, Jonathan Lynn, um britânico baixinho e rechonchudo que tinha feito Meu Primo Vini, e que era primo de Oliver Sacks, e um dos produtores do filme, o irmão de Bruce, David. David herdou o cabelo da família, e Bruce ficou com o queixo. Eu estava trajando o indispensável terno preto de astro de cinema e cheguei uns minutinhos atrasado, porque é isso que os astros de cinema fazem. A noite correu muito bem, apesar de ninguém tocar na comida, como é normal em Hollywood. Jonathan era muito inteligente e engraçado. Ele tinha aquele humor britânico seco, dizendo coisas aparentemente sérias com um brilho no olhar, apenas o suficiente para você saber que ele estava gozando com a sua cara. David era atencioso, inteligente e perspicaz. Quanto a mim, bom, eu já tinha decidido que toparia fazer o filme.
O roteiro original não tinha nada de pastelão. Por isso, falei coisas como: acho que essa seria uma ótima oportunidade de fazer um pouco de comédia pastelão. E estou totalmente disposto a cair de um lance de escadas e pular de algumas montanhas para trabalhar com Bruce Willis. Jonathan e David riram e pareceram aliviados. Com o tempo, o jantar acabou. E Jonathan disse: bom, você é o nosso cara. Queremos muito que você fique com o papel. Apertos de mão foram dados, os paparazzi foram ignorados, entrei no meu Porsche verde floresta e saí cantando pneu. Vou ser o protagonista de um filme do Bruce Willis, pensei. E mais uma vez, todos os semáforos da Sunset estavam verdes. De volta à minha casa, a lua pairava no céu, solitária, soturna, lançando uma sombra estranha e incômoda sobre a minha vista. Liguei a televisão, me servi de uma vodka com tônica e esperei. Os planetas e as estrelas estavam se alinhando de novo. Será que a escalada de Matthew Perry tinha dado outro salto gigantesco? Era nisso que eu pensava enquanto as estrelas de verdade subiam no céu limpo e escuro. Comecei então a contá-las, apesar de saber da superstição de que as pessoas que contam 100 estrelas acabam morrendo. Parei na 99, só para garantir. Na manhã seguinte, havia uma mensagem na minha secretária eletrônica. Matthew, aqui é o Bruce Willis. Me liga, senão vou tacar fogo na sua casa, quebrar seus 2 joelhos e braços, e você vai passar o resto da vida sem os membros. Clique, sinal de ocupado. Acho melhor retornar a ligação. Alguns dias depois, nos encontramos em outro restaurante italiano chique de Hollywood, em uma sala privada nos fundos. Aqui é reservada para pessoas do calibre de Bruce Willis. Novamente, pisei fundo no meu Porsche, mal parando o carro antes de entregar minhas chaves para o manobrista. Só que dessa vez cheguei na hora. Bruce Willis não decepcionou. Ele exalava estrelato. Não era como se ele dominasse o lugar. Ele era o lugar. Na verdade, eu soube que ele era um astro de cinema de verdade quando a primeira coisa que fez foi ensinar ao barman como fazer uma vodka tônica perfeita. Sirva a dose por 3 segundos, disse ele para o homem apavorado. Bruce Willis tinha 44 anos. Era solteiro, separado de Demi Moore na época em que nos conhecemos, e sabia a receita exata do melhor drink. O cara era pura diversão. Estar na sua presença era revigorante. Mais tarde, nossa salinha privada foi visitada por várias mulheres bonitas. Bruce riu de todas as minhas piadas idiotas. Ele parecia gostar do espetáculo de um cara mais novo e engraçado, o idolatrando e acompanhando seu ritmo para beber. Ah, se ele soubesse. Eu me sentia empolgado por estar na sua companhia, porque aquele era um cara que sabia aproveitar a vida. O jantar novamente ficou intacto, e os 2 novos melhores amigos seguiram para a mansão de Bruce, que também parecia gostar de uma bela vista. A noite terminou com Bruce Willis e Matthew Perry, drinks em punho, dando tacadas em bolas de golfe na direção do Vale do São Fernando, lá embaixo. Essas bolas vão aterrissar em algum lugar, pensei. E antes de conseguir imaginar o estrago que uma tacada bem dada poderia causar, ou até a natureza metafórica das nossas ações, parei de pensar por completo e bebi mais um pouco. Bem-vindo à Liga dos Profissionais, disse Bruce, em certo momento, se referindo à vida de um astro de cinema, não ao golfe, imagino eu. Nós tínhamos começado uma amizade, bebendo juntos, rindo e elogiando as tacadas um do outro. Depois de algum tempo, como sempre acontece, o sol nasceu e trocamos despedidas cansadas. Enquanto eu voltava para casa, eu lembro de ter pensado: presta atenção nesse cara. Isso é que é ser feliz. Nada parecia incomodar Bruce. Ninguém dizia não para ele. Aquele era, de fato, o ápice do estrelato. Por volta da hora do almoço naquele mesmo dia, Bruce ligou para me convidar para voltar à sua casa e assistir ao seu próximo filme. Mas eu estava enjoado e de ressaca demais para cogitar essa hipótese.
Depois de dar minhas desculpas, perguntei qual era o nome do filme, para assistir depois. O Sexto Sentido, disse ele.